Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Continuamos estudando artigo de opinião, aula 145. Mas antes, vamos aos nossos recados. Lembre-se, se você utiliza o Google Classroom para realizar os seus estudos, a atividade obrigatória ainda está lá, esperando você nessa aula. Então responda para que você possa exercitar o conteúdo da aula e também marcar, registrar a sua presença. Aproveite também e interaja com o seu professor no mural, deixando um comentário sobre o conteúdo ou uma dúvida. E veja os demais materiais que estão disponíveis, que ele está postando para você. Fique atento ao cronograma de meets que ele está realizando também. Aprofunde-se no conteúdo. Estamos no final do 3º trimestre, então vamos lá. Já você que utiliza a televisão para realizar os estudos, mantenha o contato com o seu colégio. Lembrando, acabei de dizer, estamos no 3º trimestre, no final, na segunda parcial. Esse contato é bastante importante, não há um 4º trimestre. Então, continue com o contato para retirar as listas de exercícios, os kits e responder para que você possa exercitar o conteúdo das aulas e também ser avaliado sobre esses conteúdos. Continue. Agora vamos aos objetivos. Eles são ler e compreender artigo de opinião, fragmento, reconhecer o assunto, localizar informações explícitas, inferir informações implícitas, identificar tese e argumentos. Continuamos com um fragmento do artigo de opinião da aula passada, uma continuação, um subtítulo novo. Vejamos agora a conceituação antes do que é um artigo de opinião para retomarmos, revisarmos esse conteúdo que já foi trabalhado, as características. Então vamos a um pequeno resumo. É um gênero textual argumentativo, tem como objetivo apresentar o ponto de vista do articulista sobre determinado assunto de importância social, visando ao convencimento do leitor, veicula-se em jornais, revistas e sites da internet. Isso mesmo, revisando. O artigo de opinião é um texto que o seu principal objetivo é argumentar e convencer. É um duplo objetivo, né? Então, o articulista ele tece uma tese, um posicionamento sobre um tema normalmente polêmico, que está em alta ou sempre é debatido quando é colocado em uma conversa, em um texto, em um vídeo, essa temática. E ele aborda colocando argumentos pessoais dele. Muitas vezes o artigo é colocado em primeira pessoa, pode ser também em terceira, mas em sua maioria é uma característica que seja em primeira às vezes. Então o articulista coloca esses argumentos a respeito do tema com a ideia de convencer o leitor sobre esse tema a concordar com ele, com a sua ideia. E também nós encontramos esse texto em jornais impressos online, também em revista. Também é possível de encontrar, tanto impressa quanto online. Também há sites que são só sobre artigos, só sobre opiniões, também encontramos. Agora vejamos o nosso artigo de estudo. O impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existia a internet e tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Como será daqui em diante, com o mundo da tecnologia a absorver tudo e todos, o que é que as crianças nascidas em 2018 vão tomar como garantido? Venha descobrir o que o futuro reserva para os adultos de amanhã. Morrer antes dos 100 anos? Atualmente, vemos e até conhecemos pessoas com mais de 80 anos de idade. E a cada ano que passa, esta situação torna-se cada vez mais vulgar, graças aos avanços científicos e tecnológicos. Estão constantemente a ser criados novos medicamentos e inventados novos dispositivos que nos fazem ver
e viver de outra forma, a velhice e até a doença. Cada vez são menos as doenças sem cura ou em que não é possível atrasar o seu desenvolvimento. Apesar de ninguém estar livre de viver uma situação verdadeiramente difícil devido a uma doença, hoje já podemos confiar na medicina e na ciência para nos ajudar a ultrapassar certas adversidades. Viver no mundo sem pobreza. Vamos terminar este artigo num tom otimista. Em 2038, espera-se que estejamos bastante próximos de acabar com a pobreza. Novos tipos de comida, como carne produzida em laboratório e colheitas geneticamente modificadas, deverão estar a ser produzidas e irão desempenhar um papel fundamental na alimentação da população mundial. Além disso, novas abordagens ao diagnóstico médico e tratamento de doenças irão também contribuir para a erradicação de doenças como HIV e malária. Ao mesmo tempo que isso acontece, a educação em países subdesenvolvidos deverá melhorar e dar ferramentas às pessoas para conseguirem alcançar mais. Terminamos a leitura. A introdução foi repetida, da aula anterior, onde o articulista ele retoma a questão da década de 90 e dos anos 2000, com a ideia de trazer um panorama, situar o leitor sobre a temática de tecnologia e como ela já influenciou na vida das pessoas, tanto que ele caracteriza as pessoas dessas duas décadas. Na sequência, como vimos na aula anterior, ele apresenta dois questionamentos, duas perguntas, e com o objetivo já de colocar um posicionamento na própria pergunta, que ele parte do princípio que a tecnologia sempre vai estar na vida das pessoas e fazendo parte das próprias pessoas, com a ideia de introduzir os próximos argumentos que virão na sequência. E vimos dois subtítulos novos. O primeiro deles, dessa sequência, é Morrer antes dos 100 anos, onde ele coloca alguns argumentos, alguns posicionamentos a respeito da tecnologia influenciar na vida das pessoas e na saúde também. E o próximo subtítulo, ele aborda um pouco a temática da tecnologia na alimentação, na questão da colheita, da plantação também. E no final ele conclui mencionando a ideia de um tom otimista, falando sobre a cura de doenças e também a realidade da educação e a tecnologia. Agora vamos a um quiz, preste atenção. O objetivo desse texto é, letra A, entreter, divertir. Letra B, convencer a respeito de um tema. Letra C, informar sobre um fato ocorrido. Pode responder. Respondeu? Se você prestou atenção lá no início, no conceito do artigo de opinião, ficou fácil, né? Vamos lá. A resposta correta é a letra B. Se você anotou letra B, convencer a respeito de um tema, está correta a sua resposta. É o objetivo desse texto, convencer sobre a influência da tecnologia na vida das pessoas. Agora, pensando juntos. As crianças que nasceram no início dos anos 90 cresceram já na era dos computadores pessoais e não sabem como era o mundo sem a dependência desta eletrônica.
Qual é a diferença de sentidos das palavras em destaque? Veja só, a palavra era se repete nesse trecho. Em duas linhas, duas vezes a palavra aparece, mas não é o mesmo sentido, não é a mesma ideia, não é a mesma classe gramatical, tem função diferente cada palavra apresentada. Então, a primeira palavra era, a primeira ocorrência é substantivo e refere-se a um período determinado no tempo, uma época. Já a segunda é o verbo ser conjugado na primeira pessoa do pretérito imperfeito. Isso mesmo. Então, o primeiro era é uma época, um tempo. O segundo era é o verbo ser no pretérito. Agora, exercício número 1. Temos um trecho para relembrar. Os que nasceram uma década depois foram educadas e frequentaram a escola com a possibilidade de não recorrer à biblioteca para consultar um livro. Existia a internet. E tudo está ainda mais diferente porque os smartphones trazem tudo isso no bolso. Repare que há um destaque nesse final. Explique o sentido figurado no trecho destacado. Então, o que o articulista quer dizer com os smartphones trazerem tudo no bolso? Responda. Respondeu? O que essa linguagem figurada no artigo representa? Que sentido ela tem? O trecho refere-se ao fato do celular possibilitar pesquisas que antes eram realizadas em computadores com internet ou em livros de biblioteca. Isso mesmo, a ideia de trazer tudo no bolso, que o celular traz tudo no bolso, é que ele contempla tudo, tanto a biblioteca quanto os computadores pessoais.
Agora falaremos um pouco sobre argumentação. Revise comigo os tipos de argumentos. Argumento científico, dados científicos ou estatísticos. Argumento de autoridade, citações diretas ou indiretas de pessoas com credibilidade ou especialistas no assunto. Argumento de exemplificação, apresenta um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Argumento de comparação, duas ideias são apresentadas e ressaltam-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Argumento de causa, apresenta os motivos, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer. Argumento de consequência, apresenta os efeitos, os resultados e os desdobramentos do tema debatido. Então, revimos aí 6 tipos de argumentos para que você possa identificar o que ocorre nesse trecho. Morrer antes dos 100 anos. Atualmente, vemos e até conhecemos pessoas com mais de 80 anos de idade, e a cada ano que passa, esta situação torna-se cada vez mais vulgar, graças aos avanços científicos e tecnológicos. Letra A. Nesse trecho, qual é a tese defendida pelo autor? Letra B. Quais argumentos são utilizados? Explique-os. Então, qual é o posicionamento do autor nesse trecho? Letra A quer saber. E letra B. Quais argumentos ele usa para sustentar essa tese, esse posicionamento? Encontre. Identificou a tese e o posicionamento do articulista e encontrou também os argumentos que fundamentam essa tese? Veja só a conferência.
Letra A. O autor defende a tese de que uma criança nascida em 2018 deve viver mais anos do que os adultos de hoje, em razão da tecnologia em medicamentos e dispositivos que auxiliam na qualidade de vida. Letra B. Argumento de causa, avanços científicos e tecnológicos. E argumento de consequência, pessoas com mais de 80 anos de idade. Isso mesmo. Então, nós temos aqui a questão da argumentação. A causa são os avanços científicos e a consequência dos avanços científicos são as pessoas viverem mais de 80, mais de 100, como ele cita no seu artigo. Agora, exercício número 3, sobre o novo trecho, viver no mundo sem pobreza. Vamos terminar este artigo num tom otimista. Em 2038, espera-se que estejamos bastante próximos de acabar com a pobreza. Novos tipos de comida, como carne produzida em laboratório e colheitas geneticamente modificadas. Letra A. Que tese é defendida pelo autor? Letra B. Que tipo de argumento é utilizado? Explique-o. Pode começar. Terminou? Conseguiu identificar o posicionamento nesse novo trecho e também os argumentos que estão presentes? Então vamos conferir. Letra A. A tese defendida é a de que a tecnologia pode criar possibilidades de combater a fome. Isso mesmo. Está no título, está na sequência do trecho. Toda a argumentação dele é baseada sobre essa relação de viver sem pobreza, sem fome, né? Letra B. Os argumentos são de exemplificação, novos tipos de comida, como carne produzida em laboratório e colheitas geneticamente modificadas.
Isso mesmo, ele traz 2 exemplos para sustentar o seu posicionamento, a sua tese. Estamos chegando ao fim da aula, mas antes vamos ver o nosso resumo. Realizamos a leitura e compreensão de fragmento do artigo de opinião, o impacto da tecnologia nas crianças nascidas em 2018, reconhecemos o assunto, localizamos e analisamos informações e identificamos tese e argumentos. Temos também as referências aí do nosso material. Estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!